Jesus ele já está aproximadamente há quase 1 ano e meio de ministério. Ele já esteve por quase 1 ano pregando na Judéia e agora ele está na Galileia, onde ele vai exercer agora a maior parte do seu ministério. E Marcos começa a contar a história de Jesus basicamente no ministério da Galileia e não da Judéia. E nós vimos a semana passada que surgiu uma disputa, porque os fariseus já estavam perseguindo a Jesus e desejando matá-lo, lá em Jerusalém, lá no sul, lá embaixo, lá no mapa de Israel. Embora Jerusalém, todas as vezes que você for ler na Bíblia da Galileia, fala que Jesus subiu para Jerusalém, porque no mapa está lá em cima, Galileia, Samaria e Judéia. Jerusalém ficava na Judéia, só no mapa lá embaixo, mas na topografia, Jerusalém ficava mais alto, então eles subiam a Jerusalém. Então, Jesus já estava sendo perseguido pelos fariseus e religiosos lá do sul da Judéia. E agora, eles vão até a Galileia também, e ali na Galileia começa uma disputa, porque Jesus acabara de operar um milagre, curar um homem num sábado. E eles guardavam o sábado e acrescentavam tantas coisas no sábado que não estavam no Velho Testamento, que eu preguei hoje pela manhã. Para você ter uma ideia, no Velho Testamento falava que o Senhor falou que eles deveriam santificar o sábado e não fazer nenhum trabalho no sábado, mas era o seu trabalho pessoal, aquilo que ele fazia na sua vida, e eles colocavam tantas regras e tantas leis absurdas que Jesus ficou indignado com isto. E Jesus falou: olha, misericórdia, eu quero, está escrito nas Escrituras, e não o sacrifício. Não adianta louvor, não adianta holocausto, se você não amar mais as pessoas do que as regras. Enfim, Jesus cura um homem da mão ressequida. E após eles questionarem novamente, e no versículo 6, eles se retiram, os fariseus, e se juntam com os herodianos, que eram os defensores de Herodes, secularistas. Os fariseus não se davam com os herodianos, mas aí eles se juntam para poder tramar alguma coisa para matar a Jesus. Eles estavam decididos a matar a Jesus, mas como fazer isto daí? Porque como nós vamos matar a Jesus se a multidão toda grita o seu nome, e se a multidão toda é curada, milhares de pessoas foram curados, os paralíticos andam, os cegos enxergam, milagres acontecem, o homem lá que estava com a mão direita torta, ele é curado, a mão se endireita no mesmo instante. Como é que nós vamos matar esta pessoa no meio da multidão? E a Bíblia então diz, que eu falei para vocês, que Jesus havia curado um leproso e havia falado para ele: não abra a boca, não fala nada para ninguém. Mas o cara tagarela foi lá e deu o testemunho dele para todo mundo, e agora Jesus já não podia entrar publicamente nos lugares. Então Jesus se retira agora, junto com os seus discípulos, para o lado do mar da Galileia. E a Bíblia diz que seguia da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, lá do sul, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, até nas terras estrangeiras que não eram de Israel, vinham pessoas. A Bíblia diz que grande multidão, sabendo de tudo que Jesus fazia, vinham até ele, de maneira que Jesus falou com os seus discípulos: olha, vocês sempre deixam um barquinho preparado agora aqui, para que as pessoas não me apertem, para que eu possa falar, ensinar a palavra. Então, quando tinha muita gente, como agora tinha uma multidão, a popularidade de Jesus estava lá no alto. Ninguém em Israel fez isso na história de Israel. Ele não conseguia mais nem comer, ele não conseguia estar em nenhum lugar, isolado. A multidão, milhares de pessoas, 30, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas pelos campos e montanhas, vinham atrás de Jesus, porque ouviam dos milagres que ele fazia. E Jesus falou para os seus discípulos: deixa um barquinho aqui, a gente se afasta do mar, e as pessoas ficam na beira do mar, e assim eu posso falar com elas. Então, sempre a partir dali, eles deixaram
um barquinho ali, Jesus curava as pessoas, expulsava demônios e todo tipo de enfermidade que vinham. Eram paralíticos, eram surdos, eram mudos, eram cegos, eram aleijados, eram pessoas com todo tipo de deficiência que vinham, e demônios, pessoas possessas, endemoniadas. Os demônios gritavam que ele era o Filho de Deus, mas Jesus os repreendia severamente: cala a boca, não falem quem eu sou. Jesus não queria que eles o expusessem à publicidade. Não quero que exponham a publicidade, justamente porque Jesus queria pregar. Ele não curava para ser popular, ele curava por compaixão, ele curava por amar as pessoas. Ele não estava querendo ali exaltar, colocar o seu nome para que todos o conhecessem. Não, Jesus curava por misericórdia, por compaixão que ele tinha dos doentes. Mas agora é hora de pensar, porque a cruz já estava à vista, porque todo mundo queria matá-lo, os religiosos queriam matá-lo. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, todos queriam matar a Jesus. Jesus, se fosse para o sul, para a Judéia, queriam matá-lo, no norte queriam matá-lo. Jesus, ele precisa ter uma estratégia. O que eu vou fazer? Porque a cruz está logo ali à frente. Eu já visto a cruz e eu preciso agora usar uma outra estratégia, porque depois que eu morrer, o que vai acontecer com a palavra, o evangelho? Então a estratégia que Jesus usa a partir de agora é que ele precisa escolher pessoas. Eu preciso separar dentre a multidão de discípulos, eu preciso separar 12 homens que vão continuar, vão levar a palavra, vão pregar depois que eu for crucificado, vão levar as boas novas, vão levar a mensagem, vão fazer os sinais, os milagres. E essas pessoas estavam no meio dos discípulos. Discípulos é aprendiz. Quando fala que Jesus estava com seus discípulos, não está dizendo que ele estava com os 12, está dizendo que ele estava com muita gente que o seguia, que eram os seus aprendizes, os seus discípulos. E agora ele resolve separar 12 pessoas com quem ele vai agora ter um relacionamento mais estreito. Estas pessoas, além de terem deixado todas as coisas para trás, estarem seguindo a ele, agora ele vai estar mais próximo delas, ele vai comer com elas, ele vai dormir ao lado delas, ele vai repartir todas as coisas com elas, ele vai compartilhar segredos com elas que ele não falava para a multidão. Agora ele quer 12 pessoas para preparar estas pessoas para continuar a obra, para levar o evangelho, para espalhar as boas novas depois da crucificação. E quando a gente vê as pessoas que Jesus separa, na verdade, a esperança para você, a esperança para mim, porque ele não vai lá pegar entre os intelectuais, os mais religiosos, ele não vai em Jerusalém buscar os rabinos, ou um orador famoso, um pregador, ou alguma coisa assim, mas ele vai pegar pessoas simples. A Deus, ele usa coisas simples para confundir os sábios. Ele vai pegar algumas pessoas que não eram aos olhos dos religiosos letradas nas escrituras, eram pessoas simples, pelo menos 4 deles eram pescadores, talvez 7 deles eram pescadores, na verdade 11 deles eram todos da Galileia dos gentios, todos eram lá de cima. Apenas um que ele separou, que era lá da Judéia, Judas, que era da cidade de Queriote, que ficava no sul da Judéia. Os outros eram galileus, eram do norte, eram caipiras. 4 deles eram pescadores. Alguns deles talvez, porque a Galileia era uma terra de agricultura, era agrária, a maior parte da Galileia eram plantações, e então alguns eram comerciantes, artesãos, talvez alguns deles eram sitiantes, trabalhavam na terra. A Bíblia não fala a profissão de todos eles, mas eram pessoas comuns, não eram os mais religiosos, não eram os mais santos da turma, não eram
aqueles que, se eu e você talvez fôssemos escolher estas 12 pessoas numa multidão de 30 mil, 40 mil pessoas, esses eram os menos prováveis que nós escolheríamos. Jesus chamou um chamado Simão, fala o Zelote. Zelote era uma seita dentro do judaísmo, era uma seita radical. Os zelotes, o negócio era o seguinte, era andar com uma faca escondida na cintura, para que se visse um soldado romano e tivesse a oportunidade de matar o romano. Essa era a intenção dos zelotes, era libertar a Israel na faca. Ele chama também a Mateus, um cobrador de impostos que trabalhava para os romanos, e agora você põe para dormir lado a lado na mesma tenda, um que quer matar romano e o outro que quer defender os romanos. Eu acho que cada um deles dormia com o olho fechado e um olho aberto, porque eles eram completamente opostos. Eles não eram os mais intelectuais, os mais inteligentes, os mais talentosos, os mais dotados, os mais santos. Na verdade era até o contrário, porque eles brigavam entre si para saber quem deles era o mais importante. 3 anos e meio que eles andaram com Jesus, na última semana eles estavam discutindo quem é que iria sentar à direita ou à esquerda, já que Jesus estava entrando em Jerusalém para estabelecer o seu reino. Quem que é o mais importante dentre eles? Na hora da oração eles dormiam, eles não eram os mais santos, eles eram briguentos, eles queriam fama, eles queriam sentar do lado de Jesus, na frente dos outros, eles reclamavam um do outro, eles não tinham fé. Jesus até certa vez falou para eles, quando parou lá o mar, a tempestade, falou: homens de pequena fé. Eles foram expulsar o demônio não saiu, falaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus falou: por causa da pequenez da fé de vocês, vocês não creem. Eles não eram os mais capacitados, eles não eram. Sabe o que acontece, queridos? É que Deus não escolhe como os homens escolhem. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Jesus viu na vida daquelas pessoas alguma coisa que os olhos naturais não viam. Deus viu na vida daquelas pessoas algo que eu não veria e você não veria também, porque a gente olha muito o exterior, mas o Senhor, Ele olha o coração. No meio da multidão Ele consegue enxergar aquele que o adora de verdade, aquele que o serve de verdade, aquele que quer viver para Ele de verdade. No meio da multidão Ele vê a diferença, Ele vê que você é diferente, Ele sabe que você o ama, Ele sabe que você poderia dar a sua vida por Ele. No meio da multidão Ele enxerga coisas que a gente, na maior parte das vezes, não consegue enxergar. E na verdade, estes homens aqui, eles eram os menos cotados. A Bíblia diz que Jesus subiu no monte. Em Lucas fala que Jesus subiu no monte, passou a noite inteira em oração, e quando amanheceu, Ele chamou os seus discípulos, e dentre os seus discípulos Ele separou 12 homens para estar com eles, para estar com Ele. E olha só, a Bíblia diz lá em Lucas 22:30, que Ele chegou a falar para esses 12, vocês vão se assentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele escolheu 12, porque Ele falou: vocês 12, cada um de vocês vai se assentar em um trono para julgar as 12 tribos de Israel. Exceto Judas Iscariotes, que foi depois substituído por Matias, que foi escolhido Matias no lugar de Judas depois. A Bíblia diz lá em Apocalipse que na Nova Jerusalém, nos fundamentos da muralha de Jerusalém, cada uma das portas é uma pérola imensa, mas que nos fundamentos do muro vão estar gravados, nos 12 fundamentos, o nome de cada um dos apóstolos do Senhor. Vão estar lá gravados os nomes deles. Como assim? Jesus chama pessoas que não são tão capacitadas, que não são os melhores, e Jesus quer colocar estas pessoas, o nome delas, nas portas da cidade de Jerusalém.
Agora a Bíblia diz aqui que depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a expelir demônios. Olha só, a missão destas pessoas, na verdade, eram 3 coisas que diz aqui. A primeira delas, Jesus os chamou para estar com ele, para depois fazer, depois pregar, depois expulsar demônios. Aí vem as prioridades do ministério, vem as prioridades da nossa vida, que para Deus o ser é mais importante do que o fazer, estar com Ele é mais importante do que fazer as coisas para Ele. O fazer as coisas para Ele deve ser resultado do estar com Ele. Jesus chamou aqueles 12 homens para estarem com Ele primeiro, e depois Ele iria enviá-los a pregar e a expulsar demônios. Na verdade, o treinamento deles era em 5 fases, basicamente. A primeira delas era que Jesus os chamou, venham, e para o seguirem, para o seguir. A segunda fase, na verdade, era Jesus falou para eles que eles deveriam deixar todas as coisas, deveriam deixar aquilo que eles serviam e trabalhavam para segui-lo. Terceira coisa, Jesus os separa para serem apóstolos. Apóstolo, Marcos não usa esta palavra aqui, mas Lucas usa mais de 30 vezes. Apóstolo significa enviado. Era um enviado especial, um representante. Eu não vou lá, mas você vai no meu lugar e você vai ter a autoridade para fazer o que eu faria naquele lugar. Isto é apóstolo. E ele os chamou para ser apóstolos. Depois Jesus os manda de 2 em 2 pregar, expulsar demônios, operar milagres, e por último, Jesus iria dar a eles a grande comissão: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Este era o processo de trabalho na vida destas pessoas. De maneira que eles eram pessoas simples, e lá em Atos, a turma religiosa de Jerusalém, quando Pedro e João operam lá um milagre, e Pedro prega, e os religiosos, ao verem a intrepidez e a ousadia de Pedro, e vendo que ele era inculto, ele não era rabino, ele não tinha escola de rabino, eles ficaram admirados. O que é isso daí? E eles reconheceram que aqueles homens haviam andado com Jesus. Mas eram pessoas simples, como qualquer outra pessoa, como eu, como você. Deus não escolheu santos, eles não eram bonzinhos. Na verdade, algumas vezes eles eram terríveis. Se você for ler os 12 nomes aqui, Jesus chamou cada um deles e Jesus colocou apelido, deu um outro nome. Há 4 listas de nome de apóstolos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Em João não tem, mas Mateus, Marcos, Lucas e Atos. E são divididos em 3 grupos, eles são divididos em 3 grupos de 4. No primeiro grupo, o primeiro nome que sempre vai aparecer é Pedro. Pedro era o líder de todos, era o que falava, era o líder do primeiro grupo, e na verdade era o líder de todos os grupos. O segundo grupo começava com Filipe, da cidade de Betsaida. Isto parece que Filipe era o líder do segundo grupo. E no terceiro grupo, Tiago, filho de Alfeu, ele sempre aparece em primeiro lugar, embora os membros do grupo mudam de posição, mas esses líderes aí sempre estão na mesma posição, porque eles eram os líderes deste pequeno grupo aí. Depois Jesus os dividiu de 2 em 2 para enviá-los, e sempre os nomes deles estão lado a lado, que eram parceiros, digamos, de ministério. Na verdade, a gente sabe muito mais dos 4 primeiros homens que estão lá, que é Pedro, Tiago e João e André. Esses são os que nós mais sabemos sobre eles, mas na verdade tem alguns deles que a gente não sabe quase nada, quase nada. Isso tudo nos ensina algumas lições que depois eu vou falar para vocês quais poderiam ser elas.
Mas a Bíblia diz aqui no versículo 16 que, então o Senhor, depois de uma noite de oração, em Lucas fala, Jesus passou a noite inteira orando, porque quando a gente tem uma decisão muito importante para tomarmos em nossa vida, embora Jesus fosse Deus, Ele passa a noite em oração para ter a certeza de quem Ele vai chamar, para não errar na decisão, e Ele chama cada um deles, inclusive Judas, e a Bíblia diz que desde o começo, ele sabia quem iria traí-lo, mas Jesus nunca tratou Judas de maneira diferente dos outros 11. Judas sempre estava lá. Eles até deram a Judas o cargo de tesoureiro do grupo, porque aos olhos de todos os outros ele era muito confiável para lidar com dinheiro. Mas olha só, um breve resumo sobre cada um deles. O primeiro da lista é Simão, a quem o Senhor deu o nome de Pedro. Ele falou, olha, você vai se chamar Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer rocha. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você quiser agir como Simão, você vai se lembrar que o plano que eu tenho para você é ser rocha. Porque Simão era inconstante, Simão falava demais, Simão falava uma coisa boa agora, uma coisa ruim em seguida. Simão, a boca dele era mais rápida do que a sua cabeça em pensar, ele era impetuoso em falar. Então todas as vezes que o Simão quiser aparecer em sua vida, lembre-se que o que eu tenho para você é ser rocha, é ser firme. Você vai ser uma rocha. Depois o Senhor chamou a Tiago, filho de Zebedeu, a João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Todas as vezes que fala dois irmãos, Tiago e João, fala que eles eram filhos de Zebedeu. Isto mostra que Zebedeu se tornou uma pessoa da igreja, conhecido na igreja. A Bíblia vai falar depois também que lá aos pés da cruz estava a mãe de João e a mãe de Tiago, e dá o nome dela que é Salomé, era mãe desses dois aqui. E a gente às vezes fala de João, o apóstolo do amor, mas aqui Jesus os chama de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, cabeça quente. Na verdade eles eram cabeças quentes mesmo, porque quando Jesus foi entrar na cidade dos samaritanos, não quiseram recebê-lo, Tiago e João falaram para Jesus, o Senhor quer que a gente ore a Deus e caia fogo do céu e destrua este lugar? E Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão falando, eu chamei vocês para serem evangelistas e não terroristas. Os dois foram lá no final, nos últimos dias lá da morte de Jesus, levaram a mamãe Salomé para falar com Jesus, interceder junto a Jesus. Senhor, nós queremos fazer um pedido para você. Pode falar, qual o pedido? Eu queria pedir para o Senhor que o meu filho Joãozinho sentasse aqui à direita do Senhor no trono, e o meu filho Tiago sentasse à esquerda. E Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E os outros todos ficaram com raiva, porque todos queriam sentar lá. Jesus chamou os Boanerges, porque Deus é um Deus que transforma vidas. Você acredita nisso, que Deus é um Deus que transforma vidas, meu amado? Você chegou na igreja todo quebrado, você era mentiroso, você era ladrão, você enganava pessoas. Às vezes alguns assaltaram bancos, assaltaram gente na rua, alguns mentirosos, desonestos no seu trabalho, a vida toda lascada, toda atrapalhada, e vem para Jesus, e Jesus faz uma obra na vida desta pessoa, e esta pessoa é transformada em outra pessoa. Sabe, meu amado, sabe por quê? Porque não é o que nós somos, mas é o que Deus pode fazer em nossas vidas que importa, meu querido. O problema é que às vezes Deus não faz muitas coisas na vida das pessoas, porque as pessoas não deixam Deus fazer. Só ouvir sermão não vai mudar a vida de ninguém. Judas ficou ali 3 anos e meio seguindo a Jesus, e agora Jesus o chama para estar mais perto, para dormir na cama do lado, para comer a mesma comida, para estar lado a lado. E Judas morreu enforcado, não aprendeu, não se converteu, ouviu sermões maravilhosos e não se converteu, não teve a vida transformada, de maneira que eu posso frequentar a igreja a vida inteira e não ter a vida transformada. Jesus chamou André depois.
André era irmão de Pedro. Na verdade, André que levou Pedro até Jesus. Se você se lembra lá no Evangelho de João, após o batismo nas águas, Jesus foi ser tentado. Mas após o batismo nas águas, Jesus estava passando ali, e João Batista ouviu e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, que havia 2 discípulos de João Batista ali juntos. Um deles era André, e eles seguiram a Jesus, e Jesus, vendo que tinha 2 homens o seguindo, falou: o que vocês querem? Eles falaram: Senhor, onde o Senhor mora? E Jesus falou: vem ver. E os levou ali onde Jesus estava naqueles dias morando, e passaram o dia com ele. Então André vai até Simão, seu irmão, lá na Judéia. Eles moravam lá na Galileia, mas estavam lá em Jerusalém naqueles dias. E fala para o seu irmão, para Simão: nós encontramos o Senhor. E levou Simão até Jesus, e quando Jesus viu Simão, falou: você é Simão, mas você vai ser pedra, você vai ser Pedro. André levou o seu irmão, pescador, levou o seu irmão até Jesus. E Jesus chamou André também. E Jesus, então, a Bíblia diz aqui que depois ele chamou a Filipe. Filipe, a Bíblia fala várias vezes sobre Filipe. Filipe foi aquele que falou para o Senhor: Senhor, não bastaria 200 denários para nós alimentarmos esta multidão aqui? Quando Jesus falou: vai lá e compre pães para esta turma, e Filipe falou: Senhor, não dá. Na verdade, a Bíblia fala que quando Jesus, André trouxe a Simão para Jesus, e Jesus estava lá na Judéia, Jesus resolveu ir para a Galileia. Ele não havia começado a curar as pessoas, ele havia sido batizado, ele havia sofrido a tentação, mas ele, quando chama ali e fala com André, e André traz a Simão, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1, que ele resolveu ir para a Galileia, e ele viu a Filipe de Betsaida, a mesma cidade de João e André. Eles deveriam ser amigos, de Pedro e André, eles deveriam ser amigos, e ele fala para Filipe: segue-me, e Filipe o seguiu. E Filipe encontrou um amigo dele chamado Natanael, e o levou a Jesus. Falou para Natanael: Natanael, eu encontrei aquele que Moisés falou, eu encontrei o profeta Jesus Nazareno, filho de José. E Natanael falou para ele: por acaso alguma coisa boa pode sair de Nazaré? E ele falou: vem e vê. E levou Natanael até Jesus. E quando Natanael ia chegando, Jesus de longe viu Natanael e falou: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael falou: de onde que o Senhor me conhece? Ele falou: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E Natanael falou: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus falou: Natanael, porque eu te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas muito maiores do que esta você vai ver. Você vai ver os céus abertos e anjos descendo e subindo dos céus. Jesus chamou a Filipe, e a Bíblia diz aqui que depois de Filipe ele chamou a Natanael, que é Bartolomeu. Bartolomeu, na verdade, não é um nome. Bar significa filho, e Tomeu era um nome conhecido. Tomai era um nome comum naquela época, ou seja, o nome dele era Natanael Bartolomeu, ou Natanael filho Bartomeu. Bartomai, na verdade. Que era este homem aqui que Jesus encontrou e o viu debaixo da figueira, quando ele não conhecia o Senhor. Depois, em 7º lugar, Jesus chamou lá no meio da multidão a Levi, Mateus, o cobrador de impostos, que eu li aqui em Marcos para vocês, aquele que todo mundo odiava, os judeus odiavam, mas que no coração dele, há uma sede no meu coração, há uma sede no meu coração por Deus. Ele largou tudo, ele fechou coletoria, ele perdeu o emprego, ele nunca mais iria ser coletor de impostos. Os seus amigos eram cobradores de impostos, os seus amigos eram os pecadores, eram prostitutas, era o pior meio da cidade de Cafarnaum, era o meio que ele vivia. Ninguém pensava, ele poderia ser um no meio da multidão, mas o Senhor, que conhece os corações, viu o coração de Mateus, e o Senhor, ao descer do monte de oração, falou: Mateus, vem cá, você vai me seguir também, um cobrador de impostos. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. O Senhor vê a tua sinceridade.
Não importa quem não vê, não importa se o pastor não vê, não importa se as pessoas não veem, importa o que Deus vê a teu respeito. Então, depois desses, Jesus chamou a Tomé. Tomé, todos já ouviram falar de Tomé, o duvidoso. Faça o teste de São Tomé, até o homo conhece. Aquele que não cria. Ele ressuscitou. Se não colocar o dedo na mão dele e cutucar ali, eu não vou acreditar. Jesus falou, vamos para Jerusalém, na semana da morte. E Tomé falou para os outros lá, vamos lá morrer com ele. Todos nós vamos para lá. E Jesus chamou Tomé, porque Jesus conhecia o coração de Tomé. Aquele que duvidou depois da ressurreição, Jesus apareceu na casa, e a primeira coisa que Jesus falou, Tomé, coloca aqui a tua mão, põe o teu dedo aqui. E Tomé não pôs o dedo, Tomé falou, Rei meu e Deus meu. Jesus sabia o que estava lá no coração de Tomé. Depois a Bíblia diz que Jesus chamou a Tiago, filho de Alfeu. Talvez a única referência a Tiago, esse Tiago aqui, filho de Alfeu, é que talvez a mãe dele estivesse na cruz lá, porque fala Maria, mãe de Tiago, o menor. E talvez o chamavam de menor, porque ele era menor do que os outros, era mais baixo do que os outros, mas nós não sabemos nada sobre ele. Nele não aparece mais do Evangelho, ele aparece só nesta lista aí dos 12. Só a tradição vai falar alguma coisa sobre este homem aqui. Ele não ficou conhecido no livro de Atos, nada disso daí, mas ele foi um dos 12, o nome dele, o nome de Tiago, filho de Alfeu. Alguns até chegaram a pensar, porque quando fala de Levi, filho de Alfeu, mas Alfeu era um nome comum naquela época também, havia muitos filhos de Alfeu. Alguns chegaram a pensar que poderiam ser irmãos, mas a princípio não são irmãos. Alfeu era um nome comum e Tiago era filho de Alfeu, e a Bíblia não fala mais nada dele, mas o nome dele vai estar lá nos muros da cidade de Jerusalém. E ele vai ser um dos 12 que vai julgar as 12 tribos de Israel, Jesus falou. Depois chamou Simão o Zelote, ou Simão Cananeu. Zelote, como eu falei, era uma seita dentro de Israel, que o objetivo deles era matar gente, explodir carro, explodir camelo, explodir jumento. Eles queriam matar romanos à força. E Jesus chamou a Simão o Zelote. E por último, Judas Iscariotes, é o único que não era galileu, e talvez por ser da Judéia, fosse considerado mais inteligente, ao ponto de colocarem como o tesoureiro do grupo, mas a Bíblia diz que ele enfiava a mão lá na sacolinha e tirava o dinheiro, porque ele era ladrão, ele era ganancioso. Ele ouviu os maiores sermões do mundo, ele viu criança ressuscitar, ele viu o cego enxergar, ele viu o paralítico andar, ele ouviu o sermão do monte, ele viu o coração de Jesus, quantas vezes o coração ardeu, quantas vezes as palavras mudaram as pessoas. Ele viu gente chorando aos pés de Jesus e recebendo perdão, e apesar de tudo isso daí, ele nunca se converteu, ele nunca entregou a sua vida ao Senhor. Ele seguia Jesus apenas pelas coisas, ele seguia Jesus para ter vantagens, ele seguia a Jesus porque ele queria sentar no trono, ele seguia Jesus porque ele queria ver a libertação de Israel das mãos dos romanos, mas ele não pensava em reino espiritual, não. Ele vendeu a Jesus pelo preço de um escravo. Por 30 moedas de prata ele vendeu a Jesus. E todas as vezes que ele aparece na lista dos 12, ele aparece em último lugar, e aparece a frase, aquele a quem o traiu. Eu preguei sobre Judas, o homem que perdeu a maior oportunidade de todas. Às vezes a gente está num lugar tão bom, a gente às vezes é feliz e acha que não sabia. Às vezes nós estamos num momento maravilhoso da nossa vida, mas nós achamos defeito, e a gente perde as oportunidades que Deus nos dá. E Deus dá oportunidade a todos nós, meu querido. A última palavra que Jesus falou para Judas foi quando Judas o beijou, e Jesus falou para ele, amigo, a que viestes?
Deus sempre queria restaurar, embora Jesus soubesse que Judas iria traí-lo, a intenção de Deus sempre é salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não quer que o ímpio morra. Eu não acredito na predestinação, não, que Judas nasceu para ser predestinado a trair Jesus e morrer e ir para o inferno e se enforcar e tome outro o seu lugar. Não, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de perdão. Jesus falou: misericórdia quero e não sacrifício. Eu sei que doeu no coração de Jesus e doeu no coração dos discípulos andarem ao lado daquele homem e ver o fim triste e trágico que ele teve na sua vida. Esses eram os 12. Judas foi substituído depois por Matias. E todos eles eram homens comuns, como eu e você, mas o Senhor transformou a vida de cada um deles, e o Senhor mudou a vida de cada um deles, e eles sacudiram o mundo, e eles mudaram a história da humanidade, e eles pregaram o Evangelho em toda a parte. Foram os primeiros que obedeceram à grande comissão e levaram o Evangelho ao mundo conhecido daquela época. Depois juntou Paulo e outros tantos com eles. Mas todos eles, exceto João, o apóstolo, foram martirizados segundo a história da igreja. Já falei para vocês algumas vezes. Pedro, segundo a tradição, Eusébio, um dos pais da igreja, fala que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando foram matá-lo, ele não se sentiu digno de morrer como o seu Senhor morrera. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não quero morrer como Jesus. E segundo Eusébio, pai da igreja, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O seu irmão André, segundo a história da igreja, também foi crucificado também, mas em forma de cruz, de maneira que aquele X é chamado de cruz de Santo André, porque ele foi crucificado assim para ter um sofrimento maior, com as pernas abertas e os braços pregados. Segundo a tradição, ele foi morto desta maneira. Tiago é o único que a Bíblia fala que ele foi morto por Herodes, foi morto à espada quando prendeu Pedro e Tiago. Filipe, segundo a tradição, foi apedrejado na Ásia Menor. Natanael Bartolomeu foi jogado ao mar ou crucificado também. Mateus, o cobrador de impostos, foi queimado vivo em uma estaca. Tomé foi morto a lanças quando ele era missionário na Índia. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado pelos seus próprios irmãos, os judeus. Simão o Zelote foi cerrado ao meio. E Judas Tadeu, eu pulei Tadeu aqui. Tadeu, ele é chamado nos outros evangelhos de Judas. E em João até mesmo ele faz uma pergunta na quinta-feira à noite, quando Jesus está falando no último encontro com eles, fala lá no livro de João, Judas, não o Iscariotes, era Judas Tadeu, era o nome dele, era Judas também, que era um nome conhecido, que está lá como Tadeu. Segundo a tradição, Judas Tadeu foi espancado até a morte. E a gente vê várias coisas nesse texto, que Deus usa pessoas comuns, e se Deus usa pessoas comuns, Ele pode usar a mim e a você, que Deus usa pessoas que o seguem com todo o coração, porque Deus enxerga coisas que ninguém enxerga. Deus usa pessoas que entregam tudo para Ele, e que estão dispostas a morrer por causa do seu amor por Ele. Algumas lições aqui nesse texto que a gente pode tirar para nós. Primeira delas, não deixe que a fama, se um dia você tiver fama por alguma razão, não deixe que aquilo suba na tua cabeça, porque uma das coisas que mais destroem as pessoas não são as perseguições e adversidades da vida. Uma das coisas que mais destrói as pessoas é a glória, é a fama, é o ser reconhecido, é ter um nome, é ter sucesso. Porque Jesus, ele falou lá, olha, ele não queria publicidade, para ele não era mais importante publicidade. Sabe, a pior coisa que possa acontecer para uma pessoa é ele ter sucesso antes da hora, sem quebrar pedra. É de repente ser alçado uma posição que às vezes a internet está fazendo hoje com pessoas imaturas, e de repente estão em uma posição que não deveriam ainda estar. Não houve tempo de amadurecimento, não houve tempo de transformação, e às vezes as pessoas estão na posição mais difícil que é, e às vezes se sentem empolgados, ou se sentem importantes ao chegar em um lugar e ser reconhecido pelos outros, mas ele não teve uma estrada de transformação, e às vezes o lugar lá da altura é o lugar mais fácil para levá-lo à queda.
Porque a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Segunda lição, tudo que você for começar, comece com oração. Foi isso que Jesus fez. Você tem uma decisão importante na sua vida, e você precisa de Deus, você precisa de sabedoria, você precisa de orientação. Separe um tempo na sua vida para jejuar e orar e buscar ao Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer. Não vá decidindo por você próprio. Se o próprio Filho de Deus passou uma noite inteira em oração, no Evangelho de Lucas fala isto. Pela manhã ele descendo chamou os seus discípulos e separou esses 12. Porque você acha que para mudar de um emprego você vai pela melhor proposta? Porque você acha que você para mudar de cidade vai porque você recebeu uma proposta de um emprego com um salário maior? Você pode estar dando um passo errado na sua vida. Você pode estar trazendo tragédia para a sua vida, como Ló fez em escolher as campinas que eram lindas e maravilhosas. Antes de você tomar uma decisão muito importante na sua vida, vá orar, meu amado. Vá se humilhar diante de Deus, vá buscar ao Senhor. Peça a Deus sabedoria. É aquele que pede a Deus sabedoria, Deus a dá liberalmente. Faça isso na tua vida. Terceiro, procure não andar sozinho. Jesus formou um grupo, depois Jesus nos mandou de 2 em 2, porque a Bíblia diz: caindo um, o outro o levantará. Aquele que está sozinho caiu, ficou sozinho. Ande com gente. Tenha gente orando por você. Tenha gente que ame você. Quarta coisa, sonhe grande ainda que você comece pequeno. Porque todos eles eram pequenos, mas Jesus olhou para cada um deles e sonhou grande com cada um deles. Falou: você é Simão, mas você vai ser uma rocha. Vocês são Boanerges, mas olha, vocês se lembrem sempre do seguinte, que Deus vai mudar o temperamento de vocês. Sabe, João, um dia você vai ser conhecido como apóstolo do amor, e não mais como cabeça quente. Deus muda as nossas vidas. Quinto lugar, veja o que os olhos naturais não conseguem ver. Aprenda a olhar as coisas pela fé. Não veja com os olhos naturais. Aprenda a ver as coisas como Deus enxerga as coisas. Aprenda a ver as possibilidades. Aprenda a ver as oportunidades. Aprenda a ver o que Deus poderia fazer na vida de uma pessoa que os outros não estão vendo. Não despreze ninguém. Não despreze o menor deles. Não despreze aquele que o homem pode achar: este não vai ser nada na vida. Mas Deus pode pegar aquela pessoa e fazer um milagre na vida dela, meu amado. Não despreze ninguém. Como aquele dia de Whiteley Mahmood, eu já citei para vocês várias vezes. A moça ele entrou certa vez na igreja com um bando de crianças, todas sujas, maltrapilhas. E quando todos olharam para aquelas crianças com os olhos arregalados, ele falou: todas elas com uma alma para serem salvas por Deus. Não despreze ninguém. Sexto lugar, para Deus relacionamento vem antes de ministério. Relacionamento, o ser vem antes do fazer. O estar com Jesus vem antes de pregar, vem antes de expulsar demônios, vem antes do trabalho. O relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida, meu amado. Coloque como prioridade. Jesus chamou-os para estar com Ele. Isso é o importante, que você aprenda todos os dias da sua vida a tirar um tempo para estar com Ele. Hoje pela manhã eu falei sobre o sábado. Eu falei lá no livro de Gênesis que o modo como Deus conta o dia é diferente do modo como nós contamos o dia. Deus criou o primeiro dia. Quando criou as coisas, Ele falou: e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, foi a tarde e manhã do segundo dia, foi a tarde e manhã do terceiro dia, foi a tarde e manhã do quarto dia, foi a tarde e manhã do quinto dia, foi a tarde e manhã do sexto dia. Porque para Deus o dia começa à tarde, para os judeus o dia começava no pôr do sol e terminava no pôr do outro sol. E eu falei para os irmãos: como é que Deus começa o dia? Primeiro Deus fala o seguinte: bom, primeiro você vai se alimentar para começar o seu dia, depois você vai descansar e vai dormir, depois você vai acordar e comer de novo, vai orar, vai buscar a minha face, e depois, por último, você vai trabalhar. Porque você não pode colocar o trabalho como a prioridade na sua vida. Você precisa colocar Deus antes do teu trabalho na tua vida. É isso. Sétimo lugar,
Ser diferente não é problema para Deus, porque Deus pode pegar um grupo completamente heterogêneo, completamente diferente, e trabalhar na vida de cada um. Não queira ser o outro, você é único, você é diferente, você é único, e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus usa cada um de uma forma diferente. Não queira imitar ninguém, você é você. Deus amou você, Deus escolheu você, Deus chamou você do jeitinho que você é, e Deus vai mudar a sua vida, assim como vai mudar a minha, porque para Deus, Ele não quis chamar todos iguais, chamou um diferente do outro. Encontre o que te apaixona. Em 8º lugar, encontre algo pelo qual você dê a sua vida. Encontre algo que te dê propósito. Esses dias morreu aquele ator, que eu não assisti o filme dele, não assisto o filme que fez Pantera Negra, em algum filme que eu vi aí na internet, vocês devem saber quem é. Morreu novo, acho que 40 anos, sei lá, 42 anos, enfim. E eu vi vários videozinhos dele na internet, eu vi ele sendo um preletor na formatura de uma universidade, e ele estava dizendo ali, Jeremias disse: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, planos de paz e de esperança, planos para dar um bom futuro. E ele falou: sabe, queridos, vocês estão saindo da universidade, mas vocês precisam ter um propósito na vida. Propósito é mais importante na vida. Por que é que eu nasci? O que que eu quero da minha vida? Não é só ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque eu posso juntar bens, e de repente a morte está ali na minha frente, e tudo vai ficar. Eu tenho que viver por algo pelo qual vale a pena eu dar a minha vida, e vale a pena eu morrer por aquilo lá. Vale a pena eu morrer. Viver para Cristo é isto. Vale a pena morrer por Jesus. Vale a pena. Você acredita? Eu acredito, é verdade. Eu acredito nisso, Demar, também. 9º lugar, deixa eu correr aqui. Sirva ainda que ninguém veja ou saiba nada sobre você. Alguns deles aqui passaram por toda a Bíblia e ninguém soube nada deles. Mas não, você não serve para ser visto ou reconhecido pelos homens. Você um dia será reconhecido por Deus. Isto é o que importa. Em último lugar, deixe um legado. Deixe algo que vá influenciar as gerações seguintes. Deixe um exemplo de vida. Deixe o exemplo de uma vida íntegra para os seus filhos. Deixe a marca do teu caráter na vida deles. Deixe a marca de Jesus na vida das pessoas que rodeiam você. Em que um dia, depois que você morrer, vão lembrar de você, que você realmente as levou para estarem mais perto de Deus. Talvez você levou teu irmão a Cristo, como André fez. Talvez você levou alguém da tua família a Cristo, e você deixou uma marca na vida desta pessoa, meu amado. Tem tanta gente que vive, mas nunca viveu nada, vive uma vida sem sentido nenhum, mas Deus quer dar um sentido à sua vida, Deus quer dar um sonho à sua vida, Deus quer colocar um propósito na sua vida, Deus quer fazer coisas na sua vida que você nem imagina. Não foram eles que falaram: Senhor, eis-me aqui, mas Jesus que os escolheu, porque Jesus vê o coração de cada um de nós, e é isso que importa no final da história. Não importa o que nós fizemos aos olhos dos homens, importa o que nós fizemos aos olhos de Deus. E cada um deles foi chamado e deu a vida pelo Senhor. E Jesus viu isto neles. E eu quero que Jesus veja isto em nós também. Que nós o amamos de verdade. E Ele que conhece todas as coisas, conhece o meu coração e o seu coração também.